Queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus está de volta aqui com você. É uma honra. Entre este trimestre do seu conhecimento que vamos estudar sobre o tema a mordomia cristã. Tempo, bens e talentos serão uma abordagem rica durante esse trimestre. E hoje estaremos estudando a lição de número 6. E a lição de número 6 fala a mordomia da adoração. O texto áureo desta lição diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João, capítulo 4, versículo 23. A verdade prática desta lição diz: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Também esta lição ela tem um objetivo geral. E o objetivo geral desta lição fala mostrar que Deus procura os verdadeiros adoradores. Este objetivo geral, ele é dividido em 3 pontos, pelo menos. O primeiro é conceituar a palavra adoração. O segundo é explicar como adorar a Deus. E o terceiro, pontuar gestos e atitudes na adoração a Deus. Amados, esse primeiro tópico desta abordagem fala o que é adoração. Mas antes, eu convido você que não é inscrito no nosso canal a se inscrever no nosso canal, a fazer parte dessa jornada. Aqui embaixo tem um botão vermelho, vai lá e coloca aí o teu dedo aí nesse botão aí, faz com que você se torne um inscrito e também compartilha, porque também tem uma seta aí onde você pode compartilhar esta mensagem e abençoar a vida de outras pessoas. Então, este primeiro tópico que eu estou falando, ele tem um tema: o que é adoração? E ele traz pelo menos 3 subtópicos. E o primeiro subtópico fala a adoração no Antigo Testamento. O segundo, a adoração no Novo Testamento. E o terceiro fala outras palavras relativas à adoração. É um assunto conhecido por muitas pessoas, falado, abordado, porém, nós precisamos aqui fazer alguma separação. Primeiro, o que é adoração ou quais são as características da adoração? Primeiro, a adoração ela precisa ser consciente. A consciência, o lado racional do homem, ele precisa estar acordado para viver uma vida de adoração. Segundo, a adoração precisa ser em espírito e em verdade. Nós vamos falar sobre esse assunto posteriormente. O terceiro é que a adoração ela é necessária. Todo cristão, servo de Deus, precisa, na verdade, ter o conhecimento, o entendimento de que ela precisa ser necessária, de que ela é necessária e ela é urgente. E quarto ponto, não existe adoração sem um coração de gratidão. Não existe adoração sem um coração, na verdade, quebrantado, um coração limpo, um coração transformado diante do Pai. Porém, para você ter uma ampla compreensão, primeiro vamos falar que existia a adoração na Antiga Aliança. A adoração na Antiga Aliança, no Velho Testamento, ele estava preso, como se tivesse assim um limite. Ou era nos montes, depois passou a ser no tabernáculo,
depois ia para os templos posteriormente. E aí, várias outras situações ocorriam, na verdade, a adoração. Mas, pelo menos, se primava nos montes, no tabernáculo e no templo. Porém, a Bíblia fala que quando Jesus deu o brado na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Vejam só, não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo, mostrando uma nova geografia de adoração. E aí, é nesse interim que surge um aspecto importante, até para você tomar conhecimento. Primeiro, quando o Senhor Jesus chegou a falar que a adoração, que vem a hora, João 4:23, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Primeiro, existia 3 classes ali. Ou ele estava se referindo a 3 classes. Primeiro, aos judeus. Segundo, aos samaritanos. E terceiro, as nações que posteriormente seriam ganhas, alcançadas e seriam conquistadas pela pregação do evangelho, que são as nações gentílicas. Porém, o que vale ressaltar aqui é que existia o conceito de adoração, ele era amplo. Porém, o que a gente precisa entender melhor é o que está escrito ou o que está pautado no segundo tópico. No segundo tópico, fala como adorar a Deus. O segundo tópico. E existe pelo menos 2 tópicos interessantes. 2 subtópicos interessantes. O primeiro é em espírito e em verdade. Segundo, existe aqui um outro subtópico, com o culto racional. Vamos ter uma compreensão melhor sobre isso. Primeiro, adoração não se resume somente a louvor. Adoração não se resume somente a musiquinhas, a hinos. Não. A adoração, ela tem um conceito, na verdade, amplo. Primeiro, podemos questionar aqui alguns louvores que são olhados como adoração e que não são. Primeiro, tem alguns louvores que são antropocêntrico, ou seja, que o homem ele está no centro do louvor. E também existe o entendimento bíblico, é que a adoração ou o louvor, ele não pode ser do homem para o homem. Ele tem que ser do coração quebrantado para Deus. Também, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, vemos que o livro de louvor, hino e adoração é o livro de Salmo. São 150 músicas, 150 louvores. Em todos eles, na verdade, existe o elogio, que é justamente o louvor a Deus. O elogio, o louvor a Deus. Porém, existe um detalhe interessante. Hoje, existem letras, hinos e louvores, que eles estão esquecendo a essência da adoração. Porque eles têm muita letra, mas não existe a essência de Deus, a essência da Bíblia, a essência da palavra. É por isso que se vê muito hoje uma confusão do que é adoração e do que não é adoração. Vale ressaltar que adoração, ela é uma conjuntura de louvor, serviço, caráter e gratidão.
Não existe, em nenhum momento, uma tamanha devoção, entrega ao Eterno, a Deus, de adoração, se não houver uma entrega de corpo, alma e espírito ao Criador. Também vale ressaltar que este conceito de adoração, hoje, se percebe que a palavra de Deus diz que ele é em espírito e em verdade. Esse termo e essa fala foi a fala de Jesus à mulher samaritana. Primeiro, por que ele era em verdade? Por que a adoração tinha que ser em verdade? Olhando a conjuntura da fala do Messias à mulher samaritana, o que ele queria dizer é que os judeus, eles estavam coerentemente adorando no templo, fazendo referência ao louvor, à adoração, ao local, ao ambiente. Porém, quando se referia aos samaritanos, que tinham o conceito de adoração nos montes, porém, havia, na verdade, uma dificuldade de compreensão ou de entendimento. Parece e dá a entender pelas escrituras sagradas é que o Senhor Jesus, ele amplia essa geografia e mostra que ele precisa ser em espírito e em verdade. Ou seja, sem regras, sem conceitos, sem liturgia de homens, sem bases de liturgia religiosa. Ele precisa ser em espírito, parte interna, parte do coração, parte de dentro, parte do quebrantamento, parte da vida do homem. Esse é o melhor conceito de adoração. No terceiro tópico, olhamos pelas Escrituras e também por esta lição que aqui fala gestos e atitudes na adoração a Deus. E aqui tem 3 subtópicos interessantes. O primeiro é gestos e atitudes na adoração a Deus e tem o primeiro subtópico que fala ajoelhar-se e prostrar-se. O segundo subtópico diz louvor, louvar e cantar. O terceiro subtópico diz glorificar a Deus. Queridos, poderia aqui, na verdade, falar de tantos outros exemplos sobre adoração. De homens e mulheres e que adoraram a Deus tanto na Bíblia quanto fora dela. Porém, eu quero salientar aqui a pessoa de Jó, que um símbolo de adoração no Antigo Testamento. Primeiro, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os seus money, perdeu toda a sua estrutura financeira, perdeu tudo. Porém, ele teve uma atitude. E lá está escrito, Jó, capítulo de número 1, versículo de número 20 a 22. E olha o que está escrito a palavra de Deus. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 22 diz, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Observe que no versículo 20, Jó chega a clamar. Então Jó se levantou,
rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. O gesto mais sublime de um discípulo diante do seu mestre é ele sempre mostrar para o seu mestre que ele está aprendendo e que ele continuará aprendendo. O gesto mais sublime de um servo perante um senhor ou seu senhor é ele sempre demonstrar que ele depende dele, que ele não é, na verdade, vaidoso, que ele não é prepotente, mas que ele sempre vai prestar honra ao seu Senhor. O gesto mais sublime que a gente percebe aqui nos Atos de Jó é que ele se lançou, se curvou, se humilhou, e a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Sabe como é que se conhece um homem, muitas das vezes? Não é quando ele tem muito dinheiro, é quando ele não tem nada. Sabe quando é que se conhece, na verdade, o coração de alguém? É quando ele perde tudo. Sabe como é que se conhece a intimidade do relacionamento que um cristão tem com Deus? É quando ele tem muitos amigos? Não. É quando muitas das vezes ele fica na solidão, na tristeza, só. E ele percebe que ele não tem mais ninguém a não ser o Senhor. Amados, amigos, queridos irmãos, nós precisamos entender que sem Deus não somos absolutamente nada. E aqui existe algo importante também para salientar, é que, primeiro, quando se refere a louvar e cantar. Querido, muitos louvam, muitos cantam. E existe um texto de Mateus, capítulo de número 15, versículo 8, que de repente o Senhor Jesus chegou a falar que este povo me honra ou me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso demonstra, na verdade, que é muito simples cantar por cantar. É muito simples louvar por louvar. Mas o diferencial que existe é que é preciso, é necessário passar pelo processo, pelo menos, do que era a adoração no Antigo Testamento. Primeiro, se observa que no Antigo Testamento, a adoração, a oferta, o louvor, aquilo que era apresentado diante de Deus, ele tinha que ser separado, escolhido, não tinha que ter mancha, não tinha que ter nenhuma outra, o animal, por exemplo, para ser separado, ele não poderia ter doenças, ele não poderia ser manco, ele não poderia ter algum problema que o olhasse que ele não estivesse em uma condição pura em todos os aspectos. Da mesma forma, tudo aquilo que é apresentado para Deus, apresente o melhor. Independentemente de qualquer coisa, dê o melhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que também o conceito no Novo Testamento, segundo o Conselho Apostólico de Romanos, capítulo de número 12, a Bíblia diz que o sacrifício ele tinha que ser vivo, santo e agradável. Paulo chega a dizer que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, porque sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje, o maior sacrifício é os meus pensamentos, é a minha mente, é a minha alma, é o meu coração, é a minha vida. E ele precisa ser vivo, santo e agradável a Deus.
Assim, tudo aquilo. E o que é adoração? Adoração está muito baseado a serviço. Aquilo que você presta com excelência. Aquilo que você faz não por constrangimento. Não porque não tem outra coisa para fazer, mas é parte do seu interior, parte de você. Isso é adoração. Observe no Antigo Testamento. Existia, na verdade, entre os dois filhos de Adão e Eva. Ali tinha 2 altares, porque os dois apresentaram ali o sacrifício. Caim apresentou, na verdade, o seu sacrifício. E também Abel apresentou o seu sacrifício. Eram 2 propostas. Eram, na verdade, 2 ofertas. Todas estavam diante do altar. Mas teve uma que alcançou a adoração a Deus sincera. Teve uma que o Senhor se agradou. A outra, não. E esta foi a adoração de Abel. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que é muito importante apresentar o melhor para Deus. Aqui, um conceito interessante é que a adoração tem que ter como ciência ou consciência de um sacrifício do melhor para ser apresentado. Porque, queridos, não interessa se existe um conceito no Antigo Testamento ou no outro, mas a adoração tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento é a mesma. Porque tudo partia do princípio assim, agradar o coração de Deus. Porque quem muda é os homens, nós é que mudamos, Deus não muda. Neste caso, o que a gente pode perceber é que podemos sim adorar a Deus em espírito e em verdade. Porém, esta adoração, ela é ampla e não se prende somente a louvores, somente a cânticos. Pelo contrário, a adoração, ela tem que estar entranhado na nossa vida, no nosso íntimo, no nosso eu, na nossa vida, no nosso dia a dia, de que, na verdade, não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Até a próxima aula, deixo aqui um forte abraço e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe.